ajude. Amém. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém. Diga assim comigo: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pode se assentar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, apresento-te, Senhor, a tua palavra nesta noite, meu Pai. Tu és um Deus fiel e justo, meu Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Obrigado, meu Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, pelos anjos que aqui estão, pela vida desses irmãos que aqui estão, meu Senhor. Tu és um Deus santo, poderoso, maravilhoso, ó Pai. Eu louvo e exalto o teu santo nome nesta noite. Meu Pai, prepara o nosso coração. Prepara, Senhor, as nossas vidas nesta noite, meu Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Pois tu és o nosso Rei, o nosso Mestre. Tu és o nosso Senhor. Diga amém. Amém. Jesus, Ele é maravilhoso. Nós estamos aqui porque Jesus um dia morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por toda a humanidade, Ele morreu por todos aqueles que olharem para a cruz e aceitarem o sacrifício de Jesus, possam declarar: Jesus é o meu libertador. Jesus, Ele é o meu Salvador. Nós cremos que o Senhor nos fez nova criatura. E a palavra do Senhor nos fala que tudo aquilo que era velho, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Diga comigo novamente: tudo se fez novo. Tudo se fez novo por causa de Jesus. Tudo se fez novo por causa do amor do nosso Deus. O amor do nosso Deus para conosco. O mundo estava em trevas, mas o Senhor, Ele, quando Adão e Eva estavam ali e eles caíram, ali o Senhor, Ele traça o plano de salvação e ali havia uma profecia. Tudo fala sobre Jesus. Tudo envolve o Senhor Jesus. Nós temos o nosso calendário, estamos no ano de 2023, depois de Cristo. Às vezes eu não consigo entender como que eles contavam antes, 100 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, mas se você é conhecedor da palavra e já teve alguns minutos para estudar a palavra, você vai entender alguns tempos que ocorreram. Poderíamos falar que desde a criação, mais de 6.000 anos nós estamos. Não temos um número exato para dizer quanto tempo, mas mais de 6.000 anos o Senhor criou todas as coisas, criou a terra, criou o homem e o coloca aqui nessa terra. O homem com certeza viveu muitos anos ainda sem pecar. Mas quando ele é enganado por Satanás, quando ele é enganado, o homem é enganado ali por aquela serpente, nós sabemos que a serpente ali foi usada por Satanás. E ela chega até Eva e diz: foi isso que o Senhor te disse, não comerás dessa árvore? E a Bíblia nos conta que ela diz sim, ele diz para não comer, e ali a serpente, a astuta, diz: é porque se você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E havia outra árvore ali que o Senhor também disse que não era para comer, e ali existia também a árvore da vida. E se você ler Gênesis, você vai ver que a árvore ali do conhecimento do bem e do mal é onde Eva pega aquele fruto que alguns pensam que era uma maçã, mas não era uma maçã. E eles comeram daquele
aquele fruto desobedecendo a Deus. Eles devem ter saciado a sua vontade de comer que fruto gostoso deveria ser. Mas agora sua mente foi aberta para conhecer o bem, para conhecer o mal. Nós olhamos as nossas crianças e vemos a pureza de coração que elas têm. E elas, muitas ainda pequenas, hoje estão muito modernas, né? Mas você vai ver que elas não conseguem discernir ainda pequenininho entre o bem e entre o mal, mas conforme vai crescendo, vai tendo discernimento, vai podendo fazer as escolhas, vai poder escolher obedecer aos seus pais ou desobedecer, e depois cresce e se torna ali um adolescente, e agora com o entendimento, não é mais questões de obedecer pai ou mãe, agora a questão é obedecer a Deus. E se essa criança veio em um lar cristão, muito mais importante ainda, porque ali já vai ter o discernimento do Espírito Santo, para que ele possa entender e escolher entre o bem e entre o mal. Antes de Adão e Eva pecarem, eles conheceram e conheciam o bem, o Salvador, o nosso Deus, o grande eu sou, o El Shaddai. O Senhor falava com eles conheciam aquilo que eles viviam nus, porque não sentiam falha ou pecado em estar pelados ali no jardim do Éden. Mas quando eles desobedeceram a Deus, veio à sua mente o conhecimento do bem, o conhecimento do mal, e eles agora se viram nus e tiveram vergonha de falar com Deus do jeito que eles estavam. O pecado traz vergonha para nós. Agora nós temos o conhecimento do bem e do mal. Você pode escolher, você tem as suas escolhas. O Senhor te dá discernimento para entender todas as coisas. Não seja um hipócrita, como diz a palavra do Senhor. Eu não sabia, porque a palavra nos conta, e você já deve ter ouvido muitas vezes, você já deve ter muitas escolhas que você fez na sua vida, escolhas boas, escolhas ruins, e talvez você esteja hoje pagando pelas más escolhas que você fez. Mas como a palavra nessa noite é: tudo é sobre Jesus. Diga assim comigo: tudo é sobre Jesus. O Senhor Jesus estava no princípio da criação, Ele ajudou a criar todas as coisas, ali Ele estava. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor, nosso Deus, disse para a serpente: da descendência dessa mulher vai pisar sobre a sua cabeça. E ali estava falando de Jesus. Diga assim comigo: Jesus. Ali já estava falando e já estava decretada a morte da serpente. O Senhor pisando na cabeça da serpente, porque o Senhor, Ele vem a esse mundo, Ele anda por essa terra, Ele vive como homem, Ele tem os sentimentos e dores sobre o seu corpo, Ele tem os mesmos sentimentos que nós temos. Ele tem o sentimento de ser traído. Ele teve a alegria de ver e ser usado por Deus na multiplicação dos pães. Ele teve o privilégio de ser usado por Deus em tantos milagres que ocorreram. Homens sendo curados, cegos enxergando, paralíticos agora levantando, mortos revivendo pelo poder do Senhor. Ele anda nessa terra, ele começa a conhecer o que é ser o homem. Ele é o homem que está andando nessa terra, experimentando todas as coisas e sentimentos que o homem poderia sentir. Mas em tudo aquilo que ele experimentou, ele não errou e ele não pecou. Até quando Jesus entra no templo e ali estavam vendendo na casa do Senhor, e ali não era agradável a Deus, eles estavam fazendo de comércio a casa do Senhor, ali estavam as rolinhas, talvez uma fileira de pessoas vendendo as rolinhas.
pensando em si próprio, no seu ganho, do seu lucro e do seu dinheiro. E Jesus entra naquele templo e ele começa a chutar e derrubar todas aquelas coisas. E ele diz: não faça da casa do meu pai comércio. E ele começa a ensinar dessa maneira, que não deveria fazer desse jeito, que não era propósito de Deus. E mesmo assim ele não errou. Glória a Deus. Tudo é sobre Jesus. Talvez você não entenda isso hoje. Talvez ainda não é suficiente o que eu te disser nessa noite, o que o Espírito Santo disser a você. Mas, meus irmãos, um dia nós vamos estar lá nos céus. E olha, queira você ou não, todos nós vamos estar diante daquele Deus. E aí você vai entender que era tudo sobre Jesus. Nós louvamos um cântico aqui que diz: por dele e por ele, para ele são todas as coisas. O unigênito do Pai, ele vem para esta terra, ele se coloca à disposição do Senhor. Alguns homens falaram dele lá no passado, antes de ele vir. Nós vemos Isaías falando dele, o Emanuel, o conselheiro, o príncipe da paz. Nós vemos aqui Isaías dizendo: ele vai chegar, Deus conosco, o Emanuel, ele vai vir, ele vai chegar. É tudo sobre Jesus. Diga isso. Diga isso, é tudo sobre Jesus. Nós vivemos para o Senhor Jesus. Nós vivemos por Ele, para Ele. E eu entendo que eu faço, eu quero fazer tudo por Jesus, porque é tudo sobre Ele. A humanidade se divide. Esse mundo se divide entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Não existe um terceiro grupo. São dois grupos que as pessoas não sabem que são dois grupos. Os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os que servem ao Deus vivo, ao grande sou, o nosso Deus. E infelizmente alguns, mesmo até sem saber, e alguns até sabendo, servem a Satanás. Quando você deixa de fazer aquilo que é para Jesus, aquilo que é bom e agradável ao Senhor, quando você decide no seu coração em não cumprir a palavra, porque você é quem decide, é você quem dá a opinião para a sua mente e para o seu coração, é você quem decide e decidiu estar aqui hoje. Quem não veio decidiu não vir. Quem vai vir na terça-feira vai decidir vir ou ficar. É você quem decide as suas ações, é você quem escolhe. Então, se você pode decidir nessa noite, eu te digo, decida sempre por Jesus, porque eu digo mais uma vez, é tudo sobre Ele. Isaías falou sobre Ele, Miqueias falou sobre Ele. Esse Jesus, ele viria de Belém. Belém, Efrata, tu és pequena entre milhares, lá de Judá, mas de ti sairá aquele que vai reinar em Israel. Os profetas foram falando, os profetas foram dizendo: ele vai vir, o Salvador vai vir, o Messias vai vir, e as dicas foram dadas. Diga assim comigo: as dicas foram. Você acha que é diferente os dias de hoje com os dias do Antigo Testamento? Falavam sobre o Messias, falavam sobre o Emanuel, as profecias ali estavam, alguns acreditavam, alguns guardavam dentro de si: o Messias um dia vai vir, ele vai libertar. Alguns imaginavam: olha, ele vai vir de Davi.
da descendência de Davi. Que maravilha! Davi, o rei que Deus escolheu por causa do seu coração. Ele vai vir de Jerusalém, ele vai vir de Judá, ele vai vir, e as dicas foram dadas, e aqueles que ouviram foram guardados no seu coração, e foram ali passadas gerações, aguardando o libertador, aguardando o Messias, aguardando Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a promessa, ela pode demorar, mas um dia ela vai se cumprir, ela sempre se cumpre. A palavra do Senhor sempre vai ser cumprida. O Senhor, Ele nos promete isso, que todas aquelas coisas que aqui estão escritas vão acontecer. Eu fico imaginando, se você ler, quem já leu o Apocalipse aqui, diga amém. Amém. Já leu? Às vezes você não entende tudo que está escrito lá, mas tem algumas coisas que são muito claras. E eu fico imaginando, meu irmão, você já imaginou? Quando o sol se escurecer, você já imaginou quando as estrelas começarem a cair? Homens poderosos agora vão chorar de medo. Olha que para nós olhamos e eu olho e digo, meu Deus, que coisa terrível! Mas se eu estiver firme com o Senhor, eu não vou estar aqui, porque o Senhor já buscou a sua igreja. Mas todas essas coisas vão acontecer. Vai chegar o dia, e eu imagino que não é na nossa época e no nosso tempo, mas esse dia, um dia terrível. A Bíblia nos conta que é um dia que o Senhor, se Ele não encurtasse esses dias, nenhuma alma sobreviveria nessa terra. Se cair aqui um terremoto num país, numa nação, a gente já vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? É o final do mundo. Você já assistiu o filme de final do mundo? Eu assisto e vejo a palavra. O mundo sabe que algo vai acontecer e eles fazem isso uma ficção para que as pessoas possam acreditar isso aqui. É apenas uma ficção, é um filme para te dar entretenimento, mas nós sabemos, eu fico olhando, quem assistiu 2022, eu olho lá e falo, não, uma hora vai acontecer, uma hora as estrelas vão cair, o sol vai se escurecer e todo aquilo que estiver nessa terra, se não clamar ao Senhor, e mesmo que morra clamando ao Senhor, vai para a glória, mas o que não clamar ao Senhor, vai para o Hades. Eu lembro no ano de 2020, quem nasceu no ano de 2020, levanta a mão. Do ano de 2000. Quem nasceu depois do ano 2000, levanta a mão. Vitória nasceu em que ano? Amém. Só o Arthur e as crianças. Eu lembro no ano de 2000, havia uma grande expectativa da virada de 1999 para o ano de 2000. Quem lembra disso? Amém. As pessoas estavam preocupadas com dinheiro no banco. Tinha crente preocupado que Jesus ia voltar no ano 2000. Porque ia mudar ali de 1999 para o ano de 2000. E essa igreja é uma igreja abençoada por Deus. E nós fazemos a virada do culto dentro da igreja. Amém? E eu lembro naquele ano de 1999, nós estávamos ali na José Veríssimo. A igreja estava lotada porque o povo estava com medo. Eu não sei se você estava aqui nesse dia, você lembra disso. Mas se você não estava, os irmãos que estão aqui estão compartilhando. A igreja estava realmente lotada, mais de 100 pessoas ou 150 pessoas, não lembro a quantidade, mas estava lotada, porque as pessoas estavam com medo de o Senhor voltar, de algo acontecer. Eu lembro que naquela vez o Senhor me deu uma oportunidade. A pastora Cida, ela era titular da igreja, e ela convidou
convida 3 pastores para pregar naquela virada, e ela convidou o pastor Joaquim, e ela convidou o pastor Beto, e ela convidou o pastor Djalma para trazer uma palavra, 3 palavras, uma depois da outra. E eu lembro que eu não sei se foi o pastor Joaquim ou se foi o pastor Beto que iniciou, falando da criação, falando ali até o Novo Testamento, e depois o outro continuou pregando na unção do Espírito Santo, seguindo a cronologia da Bíblia e falando dos tempos que aconteceriam, e caiu para mim pregar sobre o arrebatamento. E por causa do medo, pessoas ali aceitaram o Senhor, se reconciliaram com o Senhor, muitos por amor, muitos por ouvir a palavra e entender, mas muitos por causa do medo. Quando nós ouvimos falar sobre essas coisas, que não seja por causa do medo. Se eu perguntar aqui, não me responda, não precisa, mas se eu perguntar quem tem medo de morrer, e você sentir um medinho de morrer, meu irmão, você precisa entender que o morrer para aquele que está em Cristo é lucro. E você não pode ter medo de morrer, porque se você morrer, você vai para a glória se você está com Cristo. Mas se você não tem a vida reta diante do Senhor, se você não está com a vida consertada com o Senhor, aí você tem medo de morrer, porque se acontecer alguma coisa e você não acertou com Deus, você morre, você sabe para onde você vai. Existem alguns filmes de ficção científica, como eu disse por aí, que mostram alguns momentos dessa situação, numa hora da morte. Poderia falar e citar aqui um filme chamado Ghost. Quando eles pegam um ladrão e um bandido, não sei, e o cara morre. E quando aquele cara morre, bate o carro e morre, vem as trevas e mostra ali como um vulto negro e pega puxando pela perna daquele homem e começa a levar para as profundezas do inferno. Esse filme é um filme espírita que está em outras conotações. Mas em algumas questões você pode tirar o proveito e falar, não, isso aí está certo. Porque eles pegam lá um homem bonito, com uma mulher bonita, e eles juntam, mas ali no relacionamento já não é algo que proveria de Deus. Mas no contexto ele mostra assim que a pessoa morreu e ela é ladrão, ela é pecadora, não sei o que, morreu, o capeta vem e pega a alma dela e leva para o inferno. E quando o mocinho do filme morre, ele é tão bonzinho, tão maravilhoso, e ele vê a luz, ele olha para a luz e vai para a luz e vai para o céu. Existem fundamentos ali, se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós falar, não, isso aí pode ser que esteja certo. Só que aquele moço que foi para o céu, ele foi para o céu sem aceitar Jesus, aí já não vai. Né? Mas olhando agora para a palavra do Senhor, é bem dessa forma que acontece. Uma pessoa quando morre sem Cristo, e que o diabo está lhe perturbando, ou uma pessoa que não está ali aos pés do Senhor, e o diabo está lhe tentando e fazer com que essa pessoa erra ou peca, na hora da morte, aquele inimigo, aquele Satanás, ele vai buscar a alma que ele ganhou para levar ao inferno. E aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e aquele que tem servido ao Deus vivo e entregou a sua vida ao Senhor verdadeiramente, na hora da sua morte, os céus serão abertos e você vai ver o céu aberto, você vai ver o Senhor no trono da glória, e imediatamente o Senhor, possivelmente, Ele pode enviar ali 2 anjos para te levar até os céus, mas a sua visão vai ser aberta para ver o trono da glória, e você vai saber que você está indo para o céu, você vai saber que a sua luta aqui nesta terra valeu a pena, você vai saber que o jejum e todos os jejuns que você fez valeram a pena, você vai saber que o dia que você dobrou o seu joelho para orar, e dobrava todos os dias, e guardava tempo e gastava tempo com o Senhor, você vai ver que valia a pena, você vai ver que valia a pena quando você desligou a televisão e pegou a palavra
Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É Ele quem faz o novo na nossa vida. É Ele quem faz esse agir em nossas vidas, porque é tudo sobre Ele. Jeremias, ele profetiza. Esse Jesus, ele não tinha ainda o nome de Jesus, mas ele profetiza que o libertador viria da descendência de Davi. Zacarias profetizou a entrada triunfal do Senhor, entrando em Jerusalém, montado num burrinho. Jeremias profetizou aquilo que Jesus depois aconteceu com ele. Depois de muitos anos, mais de 400 anos, estava Jesus entrando em Jerusalém, sentado num burrinho, e as pessoas dizendo: Hosana, Hosanas ao Senhor. Se cumpriu a palavra. A palavra, ela se cumpre em nossas vidas. Ela se cumpre todos os dias. Ela se cumpre na vida daquele que crê no Senhor. A palavra também, ela diz que muitos se esfriariam na fé nos últimos dias. Mas também a palavra, ela diz para nós que também nos últimos dias o Senhor iria mandar um grande avivamento sobre a tua igreja. Se você for para a Europa, eu vi um pastor relatando que ele era convidado, foi convidado algumas vezes para pregar em algumas igrejas na Europa. E sabe qual era o tema desse culto? É o último culto aqui nessa igreja. Vai fazer o último culto e vai fechar. Diga misericórdia. Porque a fé tem que ser esfriada. Lá da onde veio o Evangelho, veio da Europa para nós. O Brasil é um país novo. A Europa sempre esteve lá povoada desde os princípios. A Ásia, a Europa toda, onde está Israel, o Egito, onde está a África. E a palavra chegou até nós. E eu lembro, há alguns anos atrás, eu pude viver algo sobrenatural. E eu pude ver grandes milagres de verdade. E ainda nós vemos milagres, amém? Mas me parece que agora a fé da humanidade, e nos colocamos todos nós olhamos tanto para as nossas lutas e dificuldades, que parece que agora a nossa fé não pode alcançar grandes coisas, mas o Deus que opera é o mesmo, porque, como eu estou dizendo, é tudo sobre Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquilo que Ele operou no passado, Ele ainda pode operar hoje. Grandes milagres ainda podem acontecer ainda hoje nesse lugar. Em todas as igrejas de domingo, muitos estão louvando e adorando ao Senhor. Muitos milagres estão acontecendo no Brasil. Muitas igrejas estão sendo renovadas pelo poder do Espírito Santo. Muitas igrejas estão sendo transformadas pelo agir do Senhor. Mas também em alguns lugares a palavra está se esfriando. O Espírito Santo não está tocando as vidas, porque ainda não entenderam que é tudo sobre Jesus. A Bíblia inteira fala dele. A Bíblia inteira conta-nos do Senhor. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até o último livro. E aí nós começamos nos Evangelhos falando de Jesus e contando a história de Jesus. E aí nós olhamos os livros que vêm para frente. Nós vemos Paulo com poder e autoridade pregando sobre Jesus. Nós vemos Pedro sendo usado ali quando as igrejas estão se firmando. E depois que Paulo é enviado, levantando os discípulos nas nações de línguas estranhas para pregar a palavra, aonde Deus foi levando e foi abrindo ali igrejas. E ali igrejas foram implantadas e a palavra era pregada. E eles agora começam a falar somente de Jesus.
Aí você vai olhar a palavra do Senhor. Meu Deus, os evangelhos estão falando dele. Ele é o centro dos evangelhos. Aí você vai ver os outros livros. Não, o Senhor usou Apolo para escrever 13 livros. Escreveu aos Coríntios falando de quem? Falando da igreja, falando de Jesus, falando de comportamento cristão, falando de como nós devemos viver nessa terra. E o Senhor vai nos ensinando, porque tudo agora fala sobre Ele. Agora a palavra ela é escrita para nós aumentar a nossa fé. Ela vai falar, aumenta a sua fé, creia no impossível, porque é o Senhor quem vai aumentar a sua fé. Ele vai falando para nós, Ele vai nos ensinando com a palavra. É o Senhor Jesus nos ensinando com a palavra, porque é tudo sobre Ele. Diga aleluias. Diga santo ao Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós cremos que o Senhor Jesus nos faz nova criatura. E você agora na vida que você tem em Jesus, tem a sua consciência, não tem como, e não volte mais para trás. Pastor, eu não aguento mais essa igreja. Eu não aguento mais esse pastor que vos fala. Eu não aguento mais esse ministério de louvor ou esse ministério de diaconato. Eu não aguento mais. Meus irmãos, você pode não aguentar, você pode não concordar, mas continue com Cristo Jesus e ore por essas pessoas. Continue com o Senhor, continue servindo a Ele, continue sendo nova criatura, continue caminhando no Evangelho, continue com a sede, com a vontade de servir, com a vontade de adorar ao Senhor, continue buscando ao Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus que não deixa dúvida, Ele é um Deus que não deixa dúvida ao coração, Ele responde todas as dúvidas. Ele nos responde, Ele abre a sua mente, Ele abre o seu coração para que você possa entender coisas que até então você não compreendia, mas tem que estar alicerçado em Jesus, tem que estar alicerçado na fé com o Senhor Jesus. Hoje é dia 3 de setembro de 2023. Já se passaram, no ano de 2000 para cá, 23 anos. Não é o momento, mas o Senhor, Ele me deu uma palavra sobre os tempos. O Senhor Jesus, Ele ressuscita no terceiro dia. Amém? Ele morreu numa sexta-feira, sábado, domingo. Ele ressuscitou de manhã, ali no terceiro dia. E a palavra do Senhor, ela diz, nós devemos estudar, devemos entender, devemos calcular os tempos dos tempos, das coisas que irão acontecer. E a palavra também nos fala que o Senhor, o tempo do Senhor é diferente, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E eu poderia contar então 2000 anos, 2 dias, estamos entrando no terceiro ano, ou no terceiro dia. E no terceiro dia foi o dia que Jesus ressuscitou e mudou toda a história da humanidade. Porque passou por essa terra grandes homens de Deus, mas homens poderosos mesmo, porque o Senhor nos deu o poder. Homens que Deus usou de uma forma sobrenatural. Deus usou a Moisés de uma forma tão grandiosa que o Senhor, Moisés subia ao Monte Carmelo e ele falava com Deus, e Deus descia para falar com ele. Mas Moisés morreu e não pôde ressuscitar, porque não era propósito dele ressuscitar. Nós vemos Isaías, um grande profeta que proferiu tantas maravilhas sobre o Senhor Jesus, e na hora e no tempo
ele morreu. E ele não pode ressuscitar. Nós vemos o quanto Deus usou na criação, quando Deus usa e chama a Noé para que a humanidade pudesse aprender. E ela aprendeu que havia algo para acontecer, um dilúvio iria acontecer, e a palavra foi pregada, e eles não ouviram, e aí o Senhor faz com que a família de Noé entrasse na arca, mas chega um momento que Noé morreu, e ele não volta à vida. E nós vemos todos aqueles homens, eu olho para Lázaro. Lázaro, aconteceu algo interessante com ele. O amigo de Jesus, Lázaro, ele chegou um momento que ele adoece e Lázaro, ele morre. E aí o Senhor Jesus demora 4 dias e volta para Lázaro. E pelo poder do Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro. Mas passados-se alguns anos, Lázaro morreu de novo. E ele não ressuscitou novamente. Não porque ele morreu agora em um tempo determinado por Deus, porque Deus viu e operou um milagre na vida de Lázaro e ele ressuscitou, mas no tempo certo o Senhor o levou novamente. Porque o propósito de Deus era mostrar a grandeza do Senhor na questão de ressuscitar Lázaro e trazer para fora daquele sepulcro. Agora a história, ela muda por completo quando Deus envia aquele que também iria morrer, mas ele, com o poder do Senhor, ele ressuscitou. A morte não pôde o prender, a morte não pôde o vencer. E o Senhor agora, Senhor amado Jesus, o diabo lançou e fez as suas tramóias para matar o Senhor. E o Senhor Jesus morreu naquela cruz, como você sabe, sofreu e ele morreu por nós. Mas agora Deus o deu-lhe poder para ressuscitar lá naquele sepulcro. Não foi alguém que colocou as mãos sobre ele, não foi um profeta que colocou as mãos sobre Jesus, não, foi o próprio Deus que o ressuscitou, o próprio Deus que o levantou daquele local e deu a ele todo o poder, porque é tudo sobre ele, e deu a ele toda a honra, porque é tudo sobre ele, e deu a ele toda a glória, porque é tudo sobre ele. E aí o Senhor desce lá no inferno, ele pega a chave do inferno, ele pega a chave da morte, porque agora está tudo no controle do Senhor. Aí muda a história de uma humanidade. E sabe o que tem mais interessante? Que todos aqueles que morreram em Jesus Cristo, que morreram no trabalho do Senhor, aí o Senhor, ele vem e ele dá uma promessa: olha, aqueles que morreram em mim, quando eu vier buscar a sua igreja, eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia. Lázaro vai ressuscitar 2 vezes. Talita vai ressuscitar 2 vezes. Os que já foram ressurgiram no momento que Deus mostrou o seu poder na ressurreição, eles morreram e vão ressuscitar de novo. E nós vamos nos encontrar todos lá nos céus. E a palavra nos ensina que lá existe um grande trono, onde Deus ali está. Os discípulos, eles pediram: Senhor Jesus, me deixa sentar do seu lado. E Jesus disse: não, você não sabe o que pede, porque Jesus está do lado direito do Pai. Ele não está num local qualquer, porque por mais simples que ele seja, ele tem todo o poder. Por mais simples que ele andou por essa terra, lavando os pés dos discípulos. Aquele que lavou os pés dos discípulos está sentado do lado do trono da glória. Aquele que passou aqui e cuspiram no rosto dele, o Senhor limpou as lágrimas dele. O Senhor o confortou. Aquele que foi traído, e como é difícil ser traído, ou talvez você já foi traído por alguém, como é difícil. Aquele que foi traído por Judas, foi lá com um beijo e entregou o Senhor
Senhor Jesus. Agora Ele está preparando um lugar para todos nós que cremos no Senhor. Ele não olhou para a falha dos homens, porque Ele nos ama. Ele te ama. Ele ama você. Ele não ama o teu pecado, mas Ele te ama. A palavra nos fala: venha como você está. Você já ouviu essa palavra? Você vem como você está, mas você muda de vida. Porque se você vem acabado, você vem destruído, você vem cheio de pecado, cheio de amargura. Mas agora você veio até o Senhor Jesus do jeito que você está. A prostituta veio até Jesus, o ladrão veio até Jesus, os pecadores vieram até Jesus do jeito que eles estavam. Mas quando eles estavam de frente com o Mestre Jesus, eles decidiram mudar a sua vida, eles decidiram mudar o seu comportamento, e eles aceitaram a palavra do Senhor, e agora o Senhor nos fizeram a eles ser novas criaturas, e tudo aquilo que era velho agora já passou, o seu passado já foi, meu irmão, você é nova criatura, agora é tudo novo no Senhor. Ele vai fazer e Ele faz tudo novo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Salvados estudiando da lá. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Diga assim comigo: é tudo sobre Ele. Mais uma vez, é tudo sobre Ele. Mais uma vez, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Meu Jesus amado. Feche os seus olhos, igreja. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Sinta a presença do Espírito Santo em sua vida, nesse lugar, em nome de Jesus. Jesus Cristo, é tudo sobre o Senhor, Jesus. O Senhor, meu Senhor amado, o Senhor sofreu naquela cruz. O Senhor morreu, Senhor querido, o Senhor sofreu ali. Nós não poderíamos passar por essas lutas, e o Senhor venceu elas por nós. O Senhor mudou a história dessa humanidade, o Senhor mudou essa minha história, o Senhor mudou a história desse irmão, mudou a história dessa irmã. Meu Deus, ainda há pessoas, ó Pai, que ainda não mudaram por completo, mas o Senhor já está trabalhando nessa vida, o Senhor já está trabalhando nesse coração, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, essa igreja te ama, essa igreja te adora, essa igreja te louva, meu Senhor. E nós temos, meu Pai querido, que aqui nós estamos pelo Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo vive para todo sempre. O Senhor Jesus é a minha luz, o Senhor Jesus é o meu caminho, o Senhor Jesus é aquele que sara as minhas feridas, o Senhor Jesus é aquele que me carrega no colo quando eu não consigo caminhar. É o Senhor Jesus quem nos dá força quando pensamos estar caídos. É o Senhor Jesus quem nos direciona a palavra que nós pregamos. É o Senhor Jesus que direciona a nossa vida. Meu Senhor, eu te louvo, eu te exalto, meu Pai, que cada vida que aqui está possa, Senhor querido, ser realmente uma nova criatura, meu Pai. Meu Pai querido, cada vida que aqui está, que possa ter recebido esta palavra com amor, ó Pai, e possa entender que é tudo sobre o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.